Leitura em voz alta. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. A fé em Jesus e os penhores espirituais. Donde tiveram estes homens a convicção que proclamavam tão alto? Jesus de Nazaré, cujo destino humano e cuja missão divina Pedro resumira perfeitamente em tão poucas palavras. Proclamara-se o Messias. Numa hora decisiva, ao ser levado à presença do sumo sacerdote, tivera de formular uma resposta em que arriscava a própria vida e não hesitaria em reivindicar o título de Salvador. És tu o Cristo, o Filho de Deus, bendito? Jesus lhe disse: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vir sobre as nuvens do céu. Esta mensagem, esta mesma frase, considerada blasfema, levara os chefes de Israel a usar de todo rigor contra ele e a condená-lo à morte. Um testemunho selado com sangue podia ser de extremo valor, mas quantos aventureiros não conheceu a história que estiveram prontos a sacrificar tudo, incluindo a própria vida, no encalço de uma quimera? Enquanto Jesus fora vivo, ainda se podia compreender esta fé. As testemunhas afirmavam que dele emanava um poder singular, feito de resplendor espiritual e de ternura, uma força inexplicável que dominava as inteligências, enchia de amor os corações e, derramando-se nas almas, as elevava ao ápice. Tinham sido inúmeros os exemplos de homens e mulheres que, já no primeiro contato, se tinham sentido ligados a ele como se ele os estivesse esperando desde toda a eternidade e os tivesse chamado pelo nome. E desde então, para segui-lo, todos eles se tinham disposto do bom grado a renunciar à sua antiga vida e a realizar em si mesmos uma transformação total. Depois de morto, porém, como pudera manter-se a convicção de que o crucificado do Calvário era realmente o vencedor do tempo? Depois de morto, porém, como pudera manter-se a convicção de que o crucificado do Calvário era realmente o vencedor do tempo? O mistério da fé em Jesus, simultaneamente razão e graça, existia já nessas longínquas origens e explodirá em toda a sua evidência nas horas dramáticas em que milhares de seres humanos anteporão a tudo, mesmo a própria vida, para, perante os carrascos de Roma, assim como explodirá mais tarde no silêncio dos Carmelos ou das cartuchas, bem como no obscuro sacrifício das missões ou dos asilos.
prolongando-se através dos séculos. Os homens que tinham seguido Jesus enquanto estava vivo não eram senão homens, e por isso não estavam isentos das fraquezas que conhecemos. Quando o Sinédrio decidira pôr fim ao movimento do Galileu, parecera ter sido bem-sucedido. O terror tinha dispersado o pequeno grupo. E o primeiro dos discípulos a renegar o mestre. Ao pé da cruz, via-se apenas um punhado de teimosos, sobretudo umas mulheres. Ou os outros tinham fugido para se esconderem, conforme se diziam, e alguns dos túmulos helenísticos que se erguiam lá no fundo dos barrancos. Por que seria então que uns judeus piedosos, bons cidadãos da cidade santa, se mantinham fiéis à memória desse agitador vencido, que deveria parecer-lhes alguém justamente punido pelas autoridades? A semelhantes perguntas, os membros da comunidade dos irmãos davam uma resposta situada no plano das realidades sobrenaturais, que deviam manifestar a era messiânica. Sim, eles acreditavam em Jesus Messias, apesar de tudo, apesar do atroz desfecho do seu destino terreno, não por um simples apego sentimental, mas porque estavam na posse de provas flagrantes do seu caráter providencial. Essas garantias sobrenaturais eram três, e todos os livros escritos pela primeira geração cristã: os Evangelhos, os Atos e as Epístolas, sublinham a sua importância e mostram que era sobre elas que repousava a fé. A primeira fora dada pelo próprio Jesus, na véspera de sua morte, na noite de quinta-feira, partilhando com os seus a sua última ceia pascal, partiu o pão, tomara uma taça de vinho e dera graças, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que é derramado por vós. O gesto sintetiza, numa fórmula sacramental, um ensinamento sobre o qual ele insistira muitas vezes. 4 vezes, pelo menos, advertiria os seus o drama que havia de pôr fim à sua missão sobre a terra, frisando a necessidade inelutável da sua morte e o sentido sacrificial que comportava. Em Cafarnaum, no admirável discurso sobre o pão da vida, tinha precisado antecipadamente esta doutrina. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. João 6, versículo 51. No entanto, Jesus não fora compreendido naquela ocasião.
cegados pela imagem, muito difundida em Israel, de um Messias glorioso e predestinado à vitória, os discípulos e até o próprio Pedro havia se recusado a acreditar na necessidade desse sacrifício. Mas, ao se deterem nos fatos, e uma vez transposto o momento bem compreensível da perturbação emocional, a morte do Mestre tinha assumido uma importância decisiva para a fé dos seus. Em primeiro lugar, essa morte provara de forma evidente os seus dons proféticos. Além disso, estabelecera entre ele e os seus discípulos um laço que nada poderia quebrar, uma vez que era o laço de uma participação na sua vida divina, conforme a sua própria promessa. Por fim, como ele também dissera, era o sinal de uma nova aliança. Para os judeus crentes, familiarizados com os textos sagrados, era manifesto que o mistério da aliança, desde o sacrifício de Abraão até o do Cordeiro Pascal, sempre estivera ligado à necessidade do sacrifício. Os discípulos puderam compreender, assim, o verdadeiro alcance da imolação do Calvário. Da mesma forma como Israel, no decorrer dos séculos, tinha ido buscar a sua força na convicção inquebrantável da antiga aliança com Deus, assim, os fiéis de Jesus iriam enfrentar a história apoiados na certeza de que a morte do Mestre era, para eles, o penhor de uma nova aliança. Por outro lado, o caráter sobrenatural do destino de Cristo tinha sido confirmado com todo o esplendor pelo mais admirável dos milagres, a ressurreição. Quando, na manhã daquele domingo de Páscoa, as santas mulheres tinham chegado ao túmulo, encontrando-o vazio, haviam corrido a levar a notícia aos discípulos aterrados e jorrara sobre eles uma tormenta de luz. Mas este efeito não fora imediato. O fato parecia tão inacreditável que houve certa hesitação em admiti-lo. O fato parecia tão inacreditável que houve certa hesitação em admiti-lo. Desconfiara-se daquelas histórias de mulheres. O próprio Tomé quis ver antes de acreditar, mas, confirmada por numerosas testemunhas, a ressurreição passou a ocupar um lugar central na nova fé. Tornou-se o fecho da abóbada do edifício doutrinal. Foi assim que Pedro o proclamou solenemente com uma certeza, quando se fez necessário substituir um dos membros no colégio que dirigia a pequena comunidade. Judas
enforcara-se, desesperado pela sua traição. Insistiu-se expressamente em que o substituto devia ser uma testemunha da ressurreição. Atos 1, 22. Mais tarde, o maior mensageiro da nova fé, São Paulo, escrevendo a um grupo de fiéis, havia de exclamar: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. O que significava, portanto, esse penhor da ressurreição? Não apenas uma promessa de ressurreição pessoal. Cristo ressuscitara como primícia daqueles que morreram. Ela não realizava somente a antiga expectativa dos homens, aquela que as grandes vozes proféticas de Israel, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jó, haviam formulado. Com esse esqueleto, revestido de carne, verei a Deus. Não respondia somente à interrogação semidissimulada ou semi-inquieta do pagão Sêneca. Para que eu acreditasse na imortalidade, seria preciso que um homem ressuscitasse, dizia Sêneca. A ressurreição estabelecida na alma dos fiéis, a certeza da sua vitória, se a promessa que Jesus fizera de ressuscitar ao terceiro dia se realizara, e era de todas a mais difícil de cumprir, as demais haviam de realizar-se também, principalmente aquela em que dissera que venceria o mundo e que os seus assistiriam ao seu regresso em glória. Além disso, não tinham eles visto com seus próprios olhos a primeira manifestação dessa apoteose? Decorridos 40 dias após a manhã da ressurreição, 40 dias durante os quais Jesus multiplicara as provas, ao mesmo tempo assombrosos e incontestáveis, de sua nova vida, elevou-se à vista dos apóstolos em uma nuvem e ocultou aos seus olhos. Atos 1, 9. A ascensão não constituía também um sinal? Porque nunca ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3, capítulo 13, versículo 13, aliás. Referindo-se a fatos tão evidentemente messiânicos, os fiéis de Jesus tinham, pois, sérios argumentos para entrar em choque com os seus compatriotas. Mas teriam eles a força necessária para sustentar esses argumentos e enfrentar a opinião quase geral que rejeitava o messianismo do Mestre, e para se oporem à autoridade da condenação judicial? Mas foi-lhes dado ainda um terceiro penhor. Era uma promessa do Mestre: eu vos enviarei o Espírito Consolador. Dissera ele: e quando ele vier, o Espírito da verdade,
guiar-vos-á para a verdade completa. No dia de Pentecostes, cumpriu-se essa promessa, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. Produziu-se de repente um ruído do céu, semelhante a um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Apareceram-lhes repartidas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e puseram-se a falar em línguas estranhas, conforme lhes era concedido pelo próprio Espírito. Atos 2, 1, 4. Versículos de 1 a 4. Para compreendermos plenamente o sentido deste último mistério, é preciso reportar-nos uma vez mais a tradição profética judaica de que todos esses homens estavam impregnados. A efusão do Espírito devia ser o último sinal que era messiânico. O ungido sempre fora concebido como o mensageiro do Espírito. E este Espírito devia espalhar-se à sua volta, transformando o mundo e chamando os homens a uma nova vida de heroísmo e santidade. Assim, dissera Ezequiel: eu lhes darei um só coração e incutirei neles um espírito novo. Tirar-lhes-ei o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne, para que caminhem segundo os meus mandamentos e cumpram as minhas ordens. Sobre a casa de Davi e sobre o povo de Jerusalém espalharei um espírito de graça e de oração. A vinda do Espírito Santo fora, portanto, o terceiro penhor sobrenatural e mais definitivo. A partir desse momento, esses homens já não formavam uma simples comunidade fraterna, mas uma entidade ao mesmo tempo humana e sobrenatural de almas escolhidas. Completamente renovadas e prontas para assumir todos os riscos em defesa da sua fé. Uma comunidade que, mais tarde, havia de chamar-se Igreja. Todos os textos primitivos mostrarão a importância desse fato. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Dirá o apóstolo Paulo. Por outro lado, São Pedro, hesitando em receber no seio dos fiéis os pagãos convertidos, acabara por reconhecer: poderá alguém negar a água do batismo a homens que receberam o Espírito Santo como nós? Atos 10, 47. A partir do Pentecostes, a fé dos fiéis de Cristo tinha se tornado não só inabalável, mas conquistadora. Esses homens tinham pressentido que,
no seio da comunidade judaica, cuja existência e ritos partilhavam, eles constituíam uma raça nova, destinada a fecundar a terra. A partir de agora, traziam dentro de si aquela força que dá às minorias resolutas as suas vitórias audácias. Aliás, a sua vitoriosa audácia. Foi exatamente isso o que se manifestou quando teve lugar a efusão do Espírito. O ruído do fenômeno atraiu uma multidão de pessoas para junto da casa. A festa de Pentecostes trouxera muitos visitantes a Jerusalém, e o espetáculo daquela agitação, bem como os discípulos poliglotas daqueles homens, despertaram o riso. Houve mesmo quem dissera: estão cheios de vinho. Mas Pedro levantou-se e encarou a multidão. Já não tinha medo. O galo que cantara quando tinha negado o mestre não voltaria a cantar. Mas Pedro levantou a voz. Foi então que, pela primeira vez, nos termos que já lemos, gritou a sua fé inquebrantável em Jesus, Messias. Começou nesse instante a história cristã, com esta primeira declaração apologética, que era também uma declaração de guerra ao mundo.